Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade às nossas aulas de educação física. Na semana passada, nós começamos conteúdo novo, o esporte e o lazer em nossa região. Começamos falando em uma roda de conversa, onde vocês falaram para mim os esportes preferidos de vocês, se vocês praticam um esporte, se não praticam, e me mandaram um monte de vídeo legal falando acerca dos esportes que vocês praticam e quais vocês mais gostam. Eu gostei muito de ver o vídeo de vocês, gostei muito de ver a participação de vocês. Muito legal. Agora, essa semana, a gente vai aprender um pouquinho sobre a diferença entre jogo, lazer e esporte, propriamente dito. Jogo, lazer, é tudo aquilo que a gente fez antes das férias lá no SESI, em jogos tradicionais, jogos e brincadeiras. O jogo são brincadeiras, esportes que tem regras que a gente pode mudar, que a gente utiliza para poder se divertir, para ter um momento de lazer. Por exemplo, os jogos e as brincadeiras, elas podem ser alteradas de acordo com cada região. O esconde-esconde, por exemplo, aqui na nossa região de Itapetininga, a gente conhece por esconde-esconde, a gente brinca de uma maneira. Mas lá no outro estado, em Minas Gerais, por exemplo, essa brincadeira ela pode ter regras diferentes. Ela pode ter outros tipos de brincar e até mesmo outro nome. Então, o esconde-esconde é um jogo que a gente utiliza para o nosso lazer, é uma atividade física que a gente utiliza para o nosso lazer. E ela pode ser modificada de acordo com cada cidade ou região, certo? Agora o esporte ele não pode ser mudado as regras. As regras elas são delimitadas, elas têm que ser cumpridas. Um exemplo para vocês, a CBF. CBF é Confederação Brasileira de Futebol. E a CBF ela garante que as regras do futebol sejam cumpridas em qualquer lugar do Brasil. Então, em qualquer lugar que a gente for jogar um futebol em competição, as regras serão iguais. Por quê? Porque tem essa confederação que garante que o esporte. Então, pessoal, o lazer é tudo aquilo que a gente utiliza de atividade física para o nosso bem-estar, em um momento de lazer, um momento que a gente tira para a gente cuidar da gente. Durante esse tempo que nós precisamos viver, que aconteceu tão de repente, essa pandemia, nós precisamos parar um pouquinho nossas atividades do dia a dia, precisamos parar um pouquinho de ir para a escola, precisamos ficar em casa, no isolamento, para evitar que a doença se espalhe. A gente precisou mudar um pouquinho a nossa rotina, não é verdade? E neste momento que a gente vê o quanto é importante cuidar do corpo, o quanto que é importante ter esses momentos de lazer. Mas e aí? Conta pra mim, vocês conseguiram fazer alguma atividade física dentro da casa? Alguma atividade que vocês puderam proporcionar para vocês lazer nesse meio tempo? Porque cuidar do corpo é cuidar da gente, né? Então, toda vez que a gente brinca, que a gente joga uma bola, que a gente se diverte através da atividade física, a gente está cuidando do nosso corpo, a gente está cuidando da gente. Então, é essencial que a gente valorize esses momentos, que a gente possa fazer algum tipo de atividade. Mas o que é atividade física, Pro? O que é atividade física para o nosso lazer? Atividade física para o nosso lazer é tudo aquilo que a gente faz que movimenta o corpo em momentos que a gente se sinta bem. Por exemplo, uma caminhada. Uma caminhada que a gente fazia antes da pandemia é um momento de lazer. Uma caminhada dentro de casa, que é um momento de lazer. Chutar uma bolinha com o pai, com a mãe, é uma atividade física que a gente pode fazer dentro de casa, na garagem. E é um momento de lazer também. Esses vídeos que vocês mandaram para mim realizando, nem que seja por alguns minutos, atividade física, treinando dentro da casa, é um momento de lazer. Então, durante essa pandemia, durante o momento de isolamento, vocês conseguiram vivenciar algumas atividades físicas dentro de casa, utilizando elas como meio de lazer? E aí? Vocês vão me falar um pouquinho sobre isso lá na barra tarefas, tá bom?